Fala pessoal, tudo jóia? Tô voltando aqui no Podcast Sul. Vocês sabem que quando a gente volta aqui é para trazer informação para vocês. E hoje eu vou falar para duas torcidas. Para a torcida do Grêmio e para a torcida do Furacão. Pois é. Mas antes de eu destrinchar esse assunto aqui, vocês já sabem, né? Te inscreve, ativa as notificações, deixa o teu like. Já comenta aqui nesse vídeo, já compartilha esse material para mais gente conhecer o Podcast Sul e a gente crescer cada vez mais, trazer ainda mais material para vocês. Tô passando aqui para falar de uma negociação entre o Grêmio e o Furacão pelo meia Jean-Pierre. Informação que veio do nosso colega Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha aqui de Porto Alegre, de que Jean-Pierre estaria indo jogar no Atlético Paranaense. E aí eu fui buscar mais algumas informações a respeito dessa negociação e também já vou trazer alguns números para vocês com relação a Jean-Pierre pelo Tricolor e números de Jean-Pierre contra o Atlético Paranaense. A negociação é por empréstimo, o jogador está indo atuar na equipe do Furacão para esta temporada de 2022 e ele vai emprestado aonde o Furacão irá pagar todo o salário do atleta. O que eu vejo de vantagem para ambos os clubes? O Jean-Pierre, e todo mundo sabe, eu sou um cara que sempre gostei do futebol do Jean-Pierre, acho ele um jogador de extrema qualidade, acho ele um jogador de muita habilidade e é um jogador que tem potencial para atuar em alto nível de novo. Basta que ele esteja num time onde dê esse suporte para ele. E o Grêmio nessas últimas temporadas acabou não dando tanto suporte assim para o Jean-Pierre. Embora os números dele na quantidade de jogos tenham sido bons e tenham sido grandes nessas últimas duas temporadas principalmente. Mas ele é um jogador de extrema habilidade. Um jogador de ótima qualidade técnica, é um jogador que tem uma visão de jogo muito diferenciada, e eu sempre disse isso com relação ao aproveitamento dele aqui no Grêmio. Para o Atlético Paranaense eu vejo essa vantagem. Para o Grêmio, eu vejo a vantagem de se liberar de um jogador, por mais que seja por empréstimo, porque aqui no Grêmio ele não vinha rendendo. E aí eu vou trazer para vocês números do Jean-Pierre, tô a minha folhinha anotada aqui embaixo. Vocês sabem que a gente tem que estar sempre com as folhinhas anotadas aqui. Os números dele nesta temporada de 2021, 39 jogos, incluindo Campeonato Gaúcho, Recopa Gaúcha, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Copa Sul-Americana. Foram 2.043 minutos em campo atuando pelo Grêmio. E aí, no Campeonato Brasileiro, ele teve 24 partidas atuando, são 4 gols e 4 assistências. Desses 4 gols, 2 deles pela Copa do Brasil, 1 pela Libertadores e 1 no Campeonato Gaúcho. E as assistências, 2 assistências na Copa Sul-Americana e 2 assistências no Campeonato Gaúcho nessa temporada de 2021. Num conjunto geral dele pelo Grêmio, ele começou atuando no profissional em 2017. Naquela última partida, nas últimas partidas do Grêmio, em função do Grêmio estar focado na Libertadores, e aí acabou conquistando o título da Libertadores de 2017. E a última partida do Campeonato Brasileiro de 2017, um 4-3 do Grêmio contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, Jean-Pierre estava naquela partida, inclusive marcou o seu gol naquela temporada e deu uma assistência também naquela temporada, justamente naquele jogo. E lá que o Grêmio, vamos dizer assim, mostrou o Jean-Pierre para o futebol brasileiro. Em 2018 ele teve mais atuações pela equipe principal do Grêmio, em 2019 também, em 2020. De 2020 para cá foram uma média de 39 a 40 atuações por temporada. No conjunto total são 141 jogos pelo Grêmio com 23 gols marcados. Contra o Atlético Paranaense, o Jean-Pierre tem 5 partidas. Dessas 5 partidas, são 2 pela Copa do Brasil, na semifinal jogando em 2019, e uma delas ele marca o gol no jogo de ida
na vitória de 2-0 do Grêmio contra o Atlético Paranaense. O Jean-Pierre marca um dos gols e aí depois acaba perdendo o jogo da volta e o Furacão sendo classificado para a final da Copa do Brasil, onde ele é justamente o campeão com a equipe do Thiago Nunes. Depois as outras 3 partidas são disputas pelo Campeonato Brasileiro. A primeira disputa é em 2018 com uma vitória do Grêmio, 2-1 jogando fora de casa. Depois ele tem mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro em 2020, o Brasileirão de 2020, mas a partida acabou sendo em 2021, uma vitória, jogando na Arena 1-0. E em 2021, o Jean-Pierre atuou na primeira partida, na primeira partida entre Furacão e Grêmio, na derrota do Grêmio em casa para a equipe do Atlético Paranaense por 1-0. O Jean-Pierre também estava naquele jogo. O interesse do Atlético Paranaense pelo Jean-Pierre não é de agora. E aí eu estava conversando com o nosso colega Napoleão de Almeida, que também traz material para a gente aqui no Podcast Sul, e ele me lembrou de um interesse do Furacão anteriormente, e se não me engano foi numa época onde o próprio Grêmio teve interesse em contar com o Nicão. Tanto eu quanto o Napo, a gente não lembra se os dois estariam envolvidos numa mesma negociação. Mas o interesse do Atlético Paranaense já é antigo em contar com o futebol do Jean-Pierre. E aí algumas coisas a gente pode trazer que são favoráveis para a equipe do Furacão contar com o futebol desse jogador. O Furacão sempre tem esse histórico de recuperar jogadores que acabam não atuando em bom momento em outros clubes. E aí a gente vai contar aqui que são favoráveis as oportunidades que o Jean-Pierre vai ter no Furacão. O Jean-Pierre vai ter Copa Libertadores, o Jean-Pierre vai ter Copa do Brasil, o Jean-Pierre vai ter Campeonato Brasileiro jogando pela Série A e também um Campeonato Paranaense, se o Furacão optar por colocar a equipe principal. Mas certamente vai ter Copa do Brasil, Brasileirão e Taça Libertadores da América na fase de grupos. Se a gente for olhar para o Grêmio só tem Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série B. E aí não seria interessante, vamos dizer assim, para o Jean-Pierre atuar nesse nível aí. E o próprio jogador já demonstrou nessa temporada que não estava muito focado em demonstrar um bom futebol no Grêmio. De repente, conversando com o Paulo Autuori, lá no Furacão, o Paulo Autuori dá uma ajustada nessa ideia do Jean-Pierre, e o Jean-Pierre passa a atuar passa a trazer de volta esse seu bom futebol, dessa vez vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Números do Jean-Pierre aqui para vocês, o interesse e a negociação de ambas as partes, Grêmio e Furacão, para negociação e para encaminhamento desta ida do Jean-Pierre para Curitiba para jogar com a camisa do Atlético Paranaense. Tá tudo destrinchado para vocês aqui nesse nosso vídeo. Primeira vez que tá caindo aqui no canal? Então tu já sabe, né? Te inscreve, ativa as notificações, deixa teu like aqui nesse vídeo, compartilha o material, já comenta ele. E aí com tudo isso feito, vocês sabem que o Podcast Sul cresce cada vez mais e a gente traz ainda mais material para vocês. Combinado? Grande abraço, meus queridos, e a gente se vê numa próxima.